15 decisões na sexta-feira, no Semeando Milagres, 114 decisões ali em Salitre, no sábado, na caravana missionária, mais 7 decisões no domingo, no culto da família, porque Deus fez um final de semana maravilhoso, com o maior milagre que existe na face da terra, que é o milagre do novo nascimento. Glória a Deus por isso. Queridos, nós vamos agora cultuar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas, convido os obreiros para o santo ofertório. E louvo a Deus por essa santa igreja, cada irmão, cada irmã em Cristo, os irmãos que têm colaborado, contribuído com as orações, com os nossos dons e também com os nossos dízimos e ofertas para o reino de Deus. Agradecemos a Deus, amados, porque essa igreja tem sido abençoada e ela tem abençoado. Porque você foi chamado para ser bênção. E para ser bênção você precisa ser abençoado. Você foi abençoado por Deus, aleluia. E eu glorifico a Deus porque o Senhor tem cuidado de nós. São muitas as demandas dos desafios, né? Mas a gente vai seguindo em frente e o Senhor vai suprir os recursos necessários. Então, os irmãos possam contribuir com alegria, com amor, generosidade do coração, lembrando, como diz, Deus ama aquele que dá alegria. Com alegria de coração, com amor, para a glória do Senhor Jesus, e gratidão de povo, porque Ele tem cuidado de nós. Vamos orar ao Senhor, apresentando os dizimistas, e ofertas a cada um do Senhor, invocando a bênção do Pai sobre a vida de cada um dos irmãos e daqueles que estão passando por um momento difícil, ou mesmo aqueles que ainda não têm fé suficiente para contribuir, para que Deus possa lhe abrir, você possa entender a dimensão espiritual do dizimar e ofertar e também possa ser participante desse momento do culto para a glória de Deus. Então, ao Senhor, quero convidar o presbítero Rogério para fazer essa oração. Vai dar certo. Eu só fiquei muito pelo poder dessa bateria. Aí quando o computador tava lá. Mas aquela antiga, né? Aquela não levou mesmo. Aquela não leva. Eu levei. Então deve estar no carro. Oferta dessa noite para a cura da tua obra. Nós pedimos uma bênção especial em nome de Jesus. Você deve estar dentro do carro, eu trago. Pegou uma pra fazer um teste. Porque realmente eu precisava de um teste. Tu levaste pra fazer um teste? Eu tinha um lá em casa. É, mas você lembrou que era bom levar. Mas não tem nada não. Não tem nada não. Eu vou achar ela. Aí, faz. Porque nós não devemos o que estamos fazendo. Confia no Senhor. Vai sair. Pegar. Pronto. Quando for tirar, vou dizer de onde que eu vou. Eu vou deixar bem legal, vou deixar. Então, os dados fica feio. Não sei se é bom botar o fio, mas também botar o fio depois que não. Bota o fio maior, mas não pequeno. Glória a Deus. Mais grosso. Não, mesmo. O fio ele só faz uma forma. Aí, por exemplo, uma coisa que ele trabalha no máximo que ele aprende,
branca, a parede. Aleluia. Queridos, a gente está na palavra de Deus, ouvir aquilo que Deus tem a falar aos nossos corações nesta noite. A sua Bíblia em Gênesis, capítulo 2. Versículo 15. Gênesis, capítulo 2, versículo 15. Tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas na árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Versículo 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. Querido Deus, Pai que está no céu, Senhor, nós louvamos o teu nome e agradecemos a Ti por essa noite de culto, de adoração ao teu santo nome, aprendizado na tua santa e poderosa palavra. Venha, ó Pai querido, pela tua graça e misericórdia, falar aos nossos corações, meu Deus, porque a tua palavra, Senhor Deus, é o nosso alimento espiritual, porque a tua palavra, Senhor Deus, ela nos limpa, ela nos purifica, porque a tua palavra, Senhor Deus, ela dá-nos o norte, Senhor Deus, do nosso caminhar, porque a tua santa palavra, ela nos enche de esperança, porque a tua palavra nos edifica, porque a tua palavra nos repreende, porque a tua palavra nos corrige, porque a tua palavra, Senhor Deus, nos capacita e nos treina para andar em retidão, Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, fala aos nossos corações, que teu Espírito Santo, ó Pai, possa revelar, iluminar as verdades espirituais das nossas vidas para a glória do teu santo nome. É que te oramos e com fé te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, vamos compartilhar um pouquinho com os irmãos sobre as fontes do conhecimento de Deus. Começar aqui nas Sagradas Escrituras sobre essas fontes que nos levam ao conhecimento de Deus. Nós temos como tema esse ano conhecendo e prosseguindo em conhecer ao Senhor, e somos convocados a conhecer e prosseguir o nosso Deus. E aí lembrei-me desta passagem, certamente o Espírito Santo nos dirigiu a ela, e colocando por base para nós iniciarmos esta reflexão sobre as fontes do conhecimento de Deus. Nós estamos aqui bem no início da história da humanidade, lá com os nossos primeiros pais, Adão e Eva, e ela já vai nos clareando a possibilidade do conhecimento de Deus. Deus já vai deixando claro desde o início como Ele está aberto a ser conhecido. Deus, desde o princípio da humanidade, Ele diz que não há um véu para conhecê-lo, porque Ele está se revelando, Ele está tirando o véu, Ele está se aproximando do homem, Ele está dizendo: eu estou aqui. E isso nós vemos claramente no mundo em que Deus disse: é muito bom. Nós vemos isso claramente no mundo em que ainda não tinha sido afetado pela catástrofe da queda. E nós vemos essa relação do homem com Deus. Não há uma relação de esconde-esconde.
Não há relação em que o homem anda escondendo-se de Deus. Não há uma relação em que Deus está escondido do homem, não. Há uma relação de comunhão que parece, ao lermos ao texto desses primórdios da humanidade, desses primeiros dias, desses primeiros períodos da humanidade, há mesmo até uma visita diária de Deus à pessoa de Adão, ali no Jardim do Éden. Deus visitando a humanidade diariamente, na viração do dia, no cair da tarde. O Senhor apareceu no jardim, olhando o jardim, não tão preocupado com o jardim que ele tinha colocado sob os cuidados do homem, mas também, principalmente, para saber como estava o homem, para ver o homem. E mais do que se dirigindo para ver como estava o homem, Deus se dirigia ao jardim, muito mais do que para isso. Ele se dirigia para que o homem conhecesse a Ele. Porque Deus não precisava ir ao jardim para saber como estava a situação do homem. Deus não precisava ir ao jardim para saber se o jardim estava bem cuidado. Deus não precisava ir ao jardim para saber como estava o coração do homem. Deus não precisava ir ao jardim para ver Adão e Eva. Porque aonde Deus está, Ele contempla todas as coisas. Então, por que Deus vai ao jardim? Deus vai ao jardim porque o homem precisa conhecer a Deus. Por que Deus vai ao jardim? Porque o homem precisa de Deus. E Deus vai ao jardim se revelando ao homem. Porque desde o início da nossa história, Deus se apresenta e diz: estou aqui para ser conhecido por vocês. Vocês não têm como chegar ao meu conhecimento, mas estou aqui para me revelar a vós. Vocês são finitos, eu sou infinito. Vocês estão no plano terrestre, eu estou no plano para além disso. Mas eu vim até aqui porque eu desejo me apresentar a você, ser conhecido por você, porque você só tem vida em mim. Percebemos essa visita de Deus. Deus já os conhecia e os conhecia mais do que eles mesmos conheciam a si, mas eles precisavam conhecer a Deus. Então, o que nós conseguimos encontrar nesses primeiros momentos da história da humanidade? Nós não sabemos quanto tempo foi entre a criação de Adão e Eva até a queda, a morte espiritual. A Bíblia não clareia quanto tempo isso foi necessário para que o homem caísse da graça. Nós temos uma relação de harmonia, a harmonia entre Deus e a criação. Há uma harmonia entre Deus e o homem, a harmonia entre Deus e a mulher, a harmonia entre Deus e a humanidade. Deus vai diariamente visitar Adão e visitar Eva. Então nós temos uma relação harmônica. Há uma relação de proximidade. Deus não está distante, Deus está próximo. Apesar de ser um ser transcendente, um ser para além do espaço que nós estamos, Ele é um Deus imanente, um Deus presente. Né? Por isso que nós cantamos, né? É Deus de longe que também de perto, né? A música original diz: é Deus de longe, não, é Deus de perto e não de longe, né? Mas nós cantamos: é Deus de perto e também de longe, porque Ele é Deus transcendente, um Deus imanente. E aí o que nós temos? Nós temos uma relação de proximidade. Deus está ali próximo do homem está próximo de Deus. E nós temos uma relação de cuidado. Nós temos o cuidado de Deus. Deus planta um jardim e Deus coloca Adão e Eva para cuidar do jardim. Mas mais do que colocar Adão e Eva para cuidar do jardim, Deus está cuidando de Adão e Eva. Porque ali naquele jardim é onde haveria o sustento de Adão e o sustento de Eva. Então, quando Deus os coloca ali, Deus não simplesmente os chama a cuidar do jardim, mas Deus também está cuidando de Adão e Eva. Há ali uma expressão do cuidado e do amor de Deus pela vida de Adão
pela vida de Eva. É evidenciado o cuidado de Deus quando Deus o coloca num jardim plantado pelo próprio Deus. Deus não deu uma terra para Adão e disse: cultiva essa terra, planta e vê o que vai dar. Não. Deus deu um jardim pronto, plantado, cheio de fruteiras, árvores com frutas boas à vista e agradáveis ao paladar. E daí, está tudo prontinho, só continua cuidando do que eu coloquei para cuidar de você. Então Deus cuida de Adão, Deus cuida de Eva, há uma relação de cuidar de Deus, e Deus vai cuidando de Adão e Adão vai cuidando do jardim. E nessa proximidade, nessa harmonia, nessa relação de cuidado, nós encontramos também uma relação de senhorio. A relação de senhorio de Deus sobre o homem não é uma coisa posterior à queda. Deus é Senhor do homem desde o princípio. Deus coloca Adão no jardim e diz: você vai guardar esse jardim e você vai lavrar essa terra. Ou seja, Deus dá papéis, responsabilidades a Adão. O que Deus está falando ali? Deus está trazendo Adão, está colocando Adão sobre toda a criação. Deus está dizendo: eu estou sobre todas as coisas. Eu sou criador de todas as coisas. Você é a coroa da minha criação. Você foi criado à imagem e semelhança da minha pessoa. Então você vai estar sobre toda a criação. Tanto é que nós lemos na palavra de Deus que os céus são os céus de Deus, mas a terra Deus deu aos homens, né? Então Deus coloca o homem para governar sobre a terra. Deus dá papel a ele, Deus dá responsabilidade. Só que quando nós conferimos responsabilidade a alguém, essa pessoa está debaixo do poder de quem lhe concedeu aquela autoridade, sim ou não? Então Adão, ele estava sob o domínio da terra, mas ele estava debaixo da autoridade daquele que lhe deu autoridade. E quem deu autoridade foi Deus. Então, desde o princípio, nós já temos estabelecido que esse senhorio de Deus sobre a humanidade, apesar de nós percebermos a diferença entre Deus e a criação, entre o Senhor e o servo, entre o Criador e a criatura, nós temos a harmonia, porque a harmonia não quer dizer que todos eles, que o homem e Deus teria que ser igual, de modo algum. O homem e Deus são diferentes, a harmonia é possível sim, e nós somos chamados a viver essa harmonia com Deus. Adão é criatura e Deus é criador, mas viver uma relação de harmonia, viver uma relação de comunhão, viver uma relação de cuidado, viver uma relação de proximidade e não ser afetada por essa diferenciação. A harmonia como resultado da ordem estabelecida por Deus, porque Deus estabeleceu uma ordem, e se essa ordem é seguida conforme estabelecida por Deus, há harmonia. A harmonia é quebrada quando o homem destrói a ordem estabelecida por Deus. Aí a harmonia ela é quebrada e nós entramos em um estado de desarmonia. Então, a harmonia como resultado da ordem estabelecida por Deus, ela está presente ali no jardim do Éden. Não tem a pecaminosidade, não tem a culpa e a vergonha do pecado, porque Adão não pecou e Eva não pecou. Só que o que acontece? Acontece a maior catástrofe da história da humanidade. Acontece a maior catástrofe da história da humanidade. A maior catástrofe da história da humanidade não foi a Primeira Guerra Mundial, não foi a Segunda Guerra Mundial, não foi o tsunami, não foi a peste negra na Idade das Trevas, na Idade Média. Não foi isso. Isso não foi a maior catástrofe da história da humanidade. A maior catástrofe da história da humanidade foi quando meu pai e a minha mãe, Adão, minha mãe Eva, desobedeceram a Deus, pecaram contra Deus. Ali foi a maior catástrofe da nossa história. A maior catástrofe da nossa história foi a queda do mundo. Toda a relação
do homem com Deus, ela é afetada. O pecado entra no mundo e abre a porta para a morte. E agora? Agora como fica a relação do homem com Deus? Agora como que o homem se relaciona com Deus? A Bíblia mostra como se relaciona com Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. O que nós percebemos nessa passagem? O que nós vemos nessa passagem? Nós vemos que Deus ele não mudou. Diga assim: Deus não mudou. Deus deu finalzinho da tarde, ele foi visitar, não foi visitar. Deu a viração do dia, ali estava Deus, tocando a campainha, estou de volta. Parece que Adão e Eva começaram a perceber a chegada de Deus. E o que eles fizeram? Se esconderam. Deus continua sendo medo. Deus continua tendo a sua relação de cuidado e de amor. Deus aqui está. Deus é quem podia se esconder. Deus podia se esconder. O homem não tem como se esconder de Deus. Deus podia se esconder, mas Deus aparece no jardim. Deus está lá no jardim. O Deus que se revela não se esconde. Ele aparece lá no jardim. Ele aparece lá no jardim. O homem pecou contra Deus. O homem atentou contra a santidade de Deus. O homem atentou contra a pessoa de Deus, contra a palavra de Deus. Deus podia se esconder, mas Deus se dirige ao homem. Sabe por quê? Porque nós servimos a um Deus que se revela. Deus se revela. Nós só conhecemos a Deus porque Ele vem até o nosso jardim. Só conhecemos a Deus porque Deus vem até nós. Sem Deus se dirigir a mim e a você, não há conhecimento de Deus. Sem Deus que aperta os teus olhos e te dá entendimento, você continuaria perdido sem Deus, sem paz, sem salvação. Você hoje tem algum conhecimento de Deus. Eu hoje tenho algum conhecimento de Deus porque Deus veio até o meu jardim. Porque Deus não se ocultou de mim. Porque Deus não se escondeu de mim. Deus ele tem poder para se ocultar e se esconder. Quem não tem poder para se esconder somos nós. E o que aconteceu com Adão? O homem mudou. O homem que esperava com alegria a chegada de Deus, o homem que esperava o Senhor chegar ali ao jardim, ele muda. A ansiedade, o desejo de alegria de receber a visita do Senhor, agora ela é mudada. Quando ele ouve a voz, o que ele faz? Ele corre, ele se esconde. Porque quando o homem peca, até o seu entendimento foi embotado, foi corrompido. Ele se esqueceu de que ele não tinha como se esconder de Deus. E ele procura se esconder de Deus entre as árvores do jardim. Porque quando o homem peca, até o seu entendimento, ele é embotado, ele é prejudicado, ele é corrompido. E ele corre para se esconder de Deus. Ele não percebe mais que o Deus que o criou, não há nada escondido diante dele. Ele não se lembra que o seu coração, quando ele dizia, como que pode todos os animais terem uma companheira e eu não tenho companheira? E Deus leu o interior do seu coração e disse, ele está triste porque ele está só. Vou fazer uma disjuntora, porque não é bom que ele esteja só.
ele se esquece que o Deus que perscruta no mais íntimo consegue ver além das árvores, consegue enxergar aonde nós estamos, porque nós não conseguimos nos esconder da presença de Deus. Nós não conseguimos nos esconder da presença de Deus. Deus foi lhe buscar lá onde você estava. Alguns de nós, Deus nos buscou dentro do templo, porque Ele nos trouxe até o templo para ouvir a sua palavra. Outros de nós, Deus nos buscou no meio da rua. Outros de nós, Deus nos buscou no trabalho. Outros de nós, Deus nos buscou em lugares que nós até nos envergonhamos de mencionar, mas Deus foi lá e me trouxe e colocou você dentro. Porque nós não podemos nos esconder da face de Deus. Nós não nos escondemos. O pecado embota o nosso entendimento e parece que a gente acredita, não, eu vou conseguir me esconder da pessoa de Deus. O desejo de conhecer mais de Deus, ele é substituído pela culpa e pela vergonha do pecado. O desejo que Adão tinha de conhecer mais da pessoa de Deus, ele acaba sendo substituído pela culpa que ele sentia de ter pecado, pela vergonha do pecado, e ele procurava esconder-se do Deus do qual ninguém se esconde. E o Deus que pode se esconder e se ocultar, revela-se. O homem que não pode esconder, esconde-se. E o Deus que pode ocultar-se, revela-se. Adão troca a luz do conhecimento de Deus pela escuridão de um esconderijo. A luz do conhecimento de Deus pela escuridão do esconderijo. Claro. Óbvio que não se esconde de Deus. Ninguém pode se esconder do Deus que se revela. Diga comigo, ninguém pode se esconder do Deus que se revela. Agora diz assim, eu não posso me esconder do Deus que se revela. O homem, amados, ele pode se esconder atrás das suas desculpas. Eu posso me esconder atrás das minhas desculpas. Mas sabe de quem que eu vou me esconder? De mim mesmo. Eu posso me esconder atrás das minhas desculpas, mas eu só vou me esconder de mim mesmo. No máximo, eu vou me esconder de quem está perto de mim, atrás das minhas desculpas. Mas de Deus jamais eu vou me esconder de trás das minhas desculpas. Não adianta eu apresentar desculpas para me esconder da pessoa de Deus. Não adianta eu apresentar desculpas para eu não receber a visita de Deus na viração do dia. Não adianta eu apresentar desculpas para eu não ter o meu momento de comunhão com Deus. Não adianta eu apresentar que eu estou cansado, porque eu só me escondo de mim mesmo, mas eu não escondo de Deus. Porque Ele sabe que quando você está cansado, eu estou cansado, nós não abrimos mão de fazer outras coisas, mas abrimos mão da comunhão com Deus, abrimos mão de um tempo com Deus. Então você se esconde, só você que se esconde de você mesmo, só eu que me escondo de mim mesmo atrás das minhas desculpas, porque de Deus nós não nos escondemos detrás das nossas desculpas. Você pode se esconder de trás do seu trabalho, mas você arruma um jeito quando você quer fazer alguma coisa. Você pode se esconder atrás da televisão, pode se esconder atrás dos estudos, você pode se esconder atrás da sua família, você pode se esconder atrás de um marido não crente, de uma esposa não crente, você pode se esconder atrás dos seus filhos e dos cuidados domésticos. Você pode se esconder, mas essas desculpas só farão você se esconder de si mesmo. Você não vai se esconder de Deus. Você pensa que está escondido de trás dessas árvores, de trás dessas figueiras, mas Deus está te olhando, porque Ele sabe que quando você quer alguma coisa, você arruma tempo, e se você quer conhecer mais de Deus, você arruma tempo para Deus. Não adianta as desculpas, porque você não vai se esconder de Deus, nem eu
eu vou racionalizar, vou aliviar a culpa do meu coração, apresentando desculpas diante de Deus. Mas Deus vai olhar para mim, para você, e vai dizer, tentando se enganar a si mesmo, porque eu conheço e eu vejo aonde ele está. E essas desculpas é a mesma coisa que um vidro ultra transparente. Eu estou vendo completamente ele não se percebe que essas árvores, essa figueira só cobre a si mesmo, mas de mim ele não se esconde. De mim ele não se esconde, ele só se esconde a si mesmo. Amados, se nós queremos crescer no conhecimento de Deus nesse ano de 2013 e nos anos que virão, nesse ano, por essa mensagem específica de Deus ao nosso coração, de que é um ano que Deus nos chama a crescer no conhecimento dele, uma coisa que eu e você precisamos fazer é parar de nos esconder atrás das nossas desculpas. Nós temos desculpas para não receber Deus na viração do dia. Quando eu digo não receber Deus na viração do dia, é não ter aquele tempo nosso pessoal com Deus. Não se esconda por trás da academia, não se esconda por trás dos estudos, por trás da internet, por trás do seu patrimônio. Não se esconda por trás disso. Não se esconda. Antes da queda, amados, e após a queda, nós temos um Deus que se revela. Nosso Deus não deixou de se revelar por causa da nossa catástrofe, por causa do grande erro que nós cometemos, o pecado, a grande besteira da humanidade de ter desobedecido a Deus. Ele não deixou de se revelar. Digo comigo, antes da queda e após a queda, nós temos um Deus que se revela. Nós temos um Deus que se revela. Deus se revela, irmãos. Se Deus não se revelasse, nós não tínhamos como conhecer a Deus. Se Deus não se revelasse, querido, jamais nós conheceríamos a Deus. Nós só conhecemos porque Ele se revela. Glória a Deus. A Bíblia, ela não se dedica em momento algum a provar a existência de Deus. Você lê a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, em momento algum ela vai se dedicar a provar a existência de Deus. As Escrituras são revelação especial de Deus. Se eu escrever um recado, um bilhete, uma carta, um e-mail para alguém, eu não vou procurar provar que eu existo. Eu só escrevo. Porque eu escrevo e comunico, eu existo. Eu não tenho por que provar a minha existência. Deus, em nenhum momento, Ele se preocupa em provar a sua existência. Nas Sagradas Escrituras, Ele apenas se revela. E aquele que quer crer nesse Deus, crê. E aquele que crê terá a vida eterna. E aquele que crê terá a vida eterna. Ele só se revela. Ele não vai fazendo demonstração da sua existência. Ele só se revela. Somente. A revelação especial de Deus a Adão e Eva em sua visita ao Éden imprimiu no coração e na mente de Adão e de Eva um pouco sobre quem é a pessoa de Deus. Ficou marcado no coração e na mente de Adão e Eva. Claro, que isso dentro dos limites em que Deus se deixou revelar. Porque nós só conhecemos Deus até onde Ele se deixa revelar. Aonde Deus diz, parou por aqui? Para. Aí diz, agora eu vou me revelar um pouco mais. Ele se revela. Então Adão e Eva conheceram Deus até o limite do qual Deus se deixou ser revelado. Até o limite do qual Deus se apresentou a eles. E mesmo após a queda ficou gravado na mente e no coração de Adão e Eva quem era a pessoa de Deus.
Deus já, ali no princípio, já demonstrou seu amor e cuidado mesmo após a queda. Após a queda, Ele deu uma promessa de salvação. Após a queda, Ele sacrificou um cordeiro. Após a queda, Ele providenciou vestes e vestiu Adão e vestiu Eva. Porque desde o começo, o Senhor se revela. O Senhor se revela. O Senhor se revela. O Senhor se revela. Ele se revela essa noite ao meu e ao seu coração, para que nós conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E aí nós vamos ter, amados, pelo menos 4 fontes do conhecimento de Deus. Nós vamos perceber o conhecimento de Deus pela intuição. A intuição. A intuição, amados, o conhecimento, ele é dito como intuitivo quando ele é universal e necessário. Universal quer dizer, os homens espalhados na terra assim creem. E quando ele é necessário. E nós temos isso. A intuição é uma fonte de conhecimento de Deus. Você vai perceber que universalmente há uma crença que existe em Deus. E o ateu, ele tem um Deus substituto. O ateu, ele tem um Deus substituto. Porque isso é intuitivo. Está marcado. Nós estamos marcados. Há um elemento divino na nossa vida. Deus soprou. Há um sopro divino na minha e na sua vida. Há um sopro divino. Deus foi lá e soprou nas narinas. Então esse conhecimento intuitivo está marcado em todo homem. Está marcado em nossas vidas. Uma intuição, escreve, é a confiança ou crença que flui imediatamente da constituição da mente. Conhecimento intuitivo é aquele que a mente normal e natural assume como verdadeiro. É muito difícil você imaginar um homem sem pensar na sua natureza religiosa. Porque constitui a natureza humana essa questão da religião. Você vê os passarinhos, por mais belos que sejam, não há espírito. Você vê os animais, não há espírito. Mas você vê o homem, na constituição humana, nós temos o espírito, corpo, alma e espírito. E o Espírito é o nosso canal de comunicação direta com Deus. O que importa é que aqueles que eu adoro em espírito e em verdade. Nós adoramos a Deus em espírito, e a nossa alma, o nosso corpo acompanha a nossa adoração. Nosso espírito, natureza religiosa, ela é universal. Aonde você for, o homem tem a natureza religiosa. Assim como nós temos na nossa natureza a racionalidade e a sociabilidade, por onde você andar, você vai encontrar isso. Com pessoas estudadas ou não estudadas, corpos civilizados ou não civilizados, você vai encontrar a natureza social, você vai encontrar a natureza racional e você vai encontrar a natureza religiosa, espiritual em todos os povos. Mofá chegou e disse assim: na África não se acredita em Deus, não há religião. Encontrei várias tribos que não acreditavam em Deus. David Livingstone, missionário, um dos maiores desbravadores do continente africano, um missionário que disse: quando eu morrer,
Enterrem o meu coração na árvore. Podem levar o meu corpo de volta para a Inglaterra, mas o meu coração eu quero que seja enterrado na árvore. O missionário dedicou a sua vida desbravando o continente africano. E ele disse: a existência de um Deus e de uma vida futura é reconhecida por toda a África. Podem não conhecer o Deus verdadeiro, mas eles têm a marca de que há Deus. Eles sabem que há Deus, eles sabem que há Deus. Existe Deus. Não procurou entrar em tribos indígenas para mostrar e provar que existem povos sem Deus. Foi frustrado em sua pesquisa. Só gastou dinheiro em suas pesquisas. Porque não existe, amados. Porque está na natureza humana. Essa sede espiritual é próprio nosso, essa natureza espiritual, essa natureza religiosa. Nós sabemos que existe um Deus, há um sopro divino em cada um de nós. Deus soprou nas narinas, amados, de Adão. Há esse conhecimento. Diz o sábio, o pregador, em Eclesiastes capítulo 3 e 11: tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração. Deus fez tudo formoso em seu tempo e colocou um vazio no coração do homem, colocou um mundo no coração do homem. E esse mundo é do tamanho de Deus, como dizia Blaise Pascal. Esse mundo é do tamanho de Deus. Esse mundo só pode ser preenchido por Deus. A natureza religiosa, esse conhecimento intuitivo que flui da mente, ele está marcado no coração de todo homem, amados. Embora ele fique a pau delas, como diz lá em Atos, procurando Deus, está marcado no coração de todo homem. Pastor, conheço um ateu, pois procure que ele já encontrou um substituto para Deus. Procure que ele já encontrou um substituto para Deus. Porque o homem, ele foi criado para viver com Deus e adorar a Deus. E quando ele não adora o Deus verdadeiro, ele procura outra coisa para colocar no lugar de Deus, amados. Tenha convicção disso, porque faz parte da nossa natureza a espiritualidade, a religiosidade. Assim como nós, como faz parte da nossa natureza a racionalidade e a sociabilidade. Atos 17, versículo 26 e 27 nos diz: e de um só sangue fez toda a geração dos homens, para que buscassem ao Senhor. Deus nos fez para buscar ao Senhor. Por isso que nós saímos tateando e procurando, amados, porque todo homem da geração de um só sangue foi feito para buscar ao Senhor. Para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Da geração de um só sangue, Deus nos fez para que buscassem o Senhor. E ainda que com a vista ainda cega, sem conhecer, procurássemos, tateando, procurando o Senhor, embora o Senhor esteja tão perto de nós, porque Ele é um Deus que se revela. Lembra da época que você tateava de um lugar para outro procurando Deus? Até o dia que Deus abriu os teus olhos e você viu que Deus estava tão perto. Porque Ele se revelou a você, Ele se revelou a mim, Ele se revelou a nós, amados. Glória a Deus. Então nós temos esse conhecimento intuitivo que está lá nos fundamentos da nossa criação, lá no sopro de Deus, lá no vazio que Deus deixou no coração do homem. E nós também temos a tradição, uma fonte de conhecimento, a intuição. Nós sabemos que existe Deus, que existe um ser superior.
A outra fonte é a tradição. Diga comigo. Primeira fonte, intuição. Tradição. Segunda é a tradição. Quando nós falamos de tradição, as pessoas já olham um pouco assim. Como se tradição ela sempre fosse comigo. A gente tem que ter muito cuidado com isso, né? A tradição, ela não é ruim. Por que a tradição? A tradição é ruim dependendo do seu conteúdo. O que se tornou tradicional? Não se pode negar o valor da tradição no conhecimento de Deus. Lembra o que Adão fez? Adão ensinou aos seus filhos. O que Adão ensinou aos seus filhos? Abel, sempre aqui. Caim, deixa eu te contar uma história. Ó, aconteceu assim. Deus me colocou no jardim. E Deus fez passar diante de mim todas as espécies de animais. E tu acredita, Abel? Tu acredita, Abel? Que Deus, o Criador, me deu a honra de nomear cada um desses animais? Ele me deu a honra de participar do seu ato criativo. Ele criou o animal e deu-me a honra de criar o nome dos animais. E Abel, ele fez isso. E eu dei o nome daqueles animais. Ele me visitava, ele se revelava, fui conhecendo, meu Deus chamou. Foi falando as coisas que ele aprendeu de Deus. Até que um dia, eu e sua mãe, a gente cometeu um grande pecado. A gente desobedeceu a Deus. Contou? Mas o que mais me surpreendeu, Abel e Caim, foi porque ele poderia ter nos destruído, nos destroçado, acabado conosco ali, porque ele é muito poderoso, ele é todo poderoso. E apesar disso, ele mostrou o quanto amava a mim e a sua mãe, Abel. Quando a morte era para ser para mim e para Eva, Deus foi lá e matou um cordeiro. Aquela cena foi tão forte que eu nunca mais me esqueci. Nunca tinha visto uma morte. A morte de todo mundo, porque eu e sua mãe eram Deus. Mas Ele nos amou tanto que é só um substituto para morrer em nosso lugar. E Ele ainda disse para a gente, Abel. Ele disse para a gente que haverá um verdadeiro cordeiro da semente da mulher, que pisará com seu calcanhar a cabeça da serpente. Abel, ele falou para nós que tudo vai ser reconstituído. Esse mundo de corrupção e pecado que hoje estamos vivendo por causa da minha culpa e da sua mãe vai ser totalmente restaurado. Porque esse Deus que nós servimos, Ele é amor, Ele nos ama, Ele é justiça. E algum de nós, eu não sei se será você, Abel, mas algum de nossos filhos será esse que pisará a cabeça da serpente. Caim escutou aquilo, Sete escutou aquilo, e Sete sentou seus filhos, e Sete contou aos seus filhos. E a tradição vai passando de geração em geração. E Sete vai contando a eles, vai contando aos seus filhos, chega a Noé, vai contando, amados, a tradição. Pai conta para filho, filho conta para neto, e a tradição vai passando. Essa tradição é minha, amados? Não. O que nós recebemos de nossos avós e pais, passaremos para os nossos filhos e netos. E a gente filtra o que é a tradição boa e o que não é a tradição boa. Adão contou aos seus filhos, e aos filhos de seus filhos, e os seus filhos e filhos de seus filhos contou aos filhos de seus filhos e seus filhos. Isso é tradição. Salmo 145:4 nos diz: uma geração louvará as tuas obras, a outra geração e anunciarão as tuas proezas.
uma geração contará a outra geração as tuas obras. Alguém contou a minha, mano. Alguém chegou para mim e contou as obras e as proezas de Deus. Uma geração conta a outra geração. Eu agora tenho que contar a outra geração. E eu estou fazendo o que eu posso para contar as outras gerações. Tradição. Tradição. Alguém conhece e passa esse conhecimento a outra pessoa. O que a gente não pode permitir é que esse conhecimento se torne apenas cognitivo, intelectual, e não se torne um conhecimento experimental. Aí essa tradição fica vazia, essa tradição fica oca, essa tradição fica sem vida, essa tradição fica morta. Deuteronômio 32:46. Disse-lhes: aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que as recomendais a vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei. Olha, aqui está a palavra, testifico a vós, que vocês contem a vossos filhos, para que eles cumpram a palavra desta lei. Tradição, passando de pai para filho. Então a tradição ela pode ser boa, mas ela também pode ser má. O ensino verdadeiro pode se propagar entre gerações, como o ensino falso também pode se propagar entre gerações. Então o que acontece? Nós temos duas fontes já apresentadas do conhecimento de Deus. Uma fonte é intuitiva, outra fonte é a tradição. Elas podem ser boas, mas elas não são suficientes. Tenho mais duas fontes para compartilhar com vocês. E o tempo já está muito estreito. Vou continuar essas duas fontes na próxima terça-feira, em nome de Jesus Cristo. Amém, amados? Curva a sua cabeça. Querido Deus e Pai que está no céu, Senhor, te louvo e te agradeço, ó Pai, porque Tu és um Deus que se revela. Quero agradecer a Ti, Senhor Deus, porque recebemos de Ti o sopro do fôlego de vida, ó Pai, e recebemos, Senhor Deus, o Espírito, ó Pai, na nossa constituição, na nossa formação, que nenhuma outra criatura tem. Espírito esse, Senhor Deus, que permite agora, Pai, nós nos ligarmos a Ti em oração, Senhor Deus, nós adorarmos a Ti, nós bendizemos o Teu santo nome, nós compreendemos as coisas espirituais, porque as coisas espirituais só podem ser compreendidas pelo Espírito, como clareadas e iluminadas pelo Espírito Santo de Deus. E nós louvamos a Ti, ó Pai, pelo Teu amor, pela Tua graça, porque Tu marcou, Senhor Deus, a nossa intuição, dizendo que nós temos uma natureza espiritual, dizendo que nós temos uma natureza religiosa, dizendo que nós, Senhor Deus, vamos ser para o
Queridos, está nos visitando hoje nosso querido irmão Carlos Castro, historiador da Assembleia de Deus aqui no Ceará, ali da Assembleia de Deus Messejana, pastor Moacir. Um prazer ter hoje conosco, uma alegria. E ele ainda tem alguns livros da história dos 70 anos do movimento pentecostal. Irmãos que desejarem, passam lá na recepção, falam com ele, adquire seu livro e abençoa nosso querido irmão. Servo de Deus, serve ao Senhor Jesus como presbítero ali na Assembleia de Deus Messejana. Ele vai estar lançando agora esses dias 40 dias de avivamento com o Narpinho no Ceará. O Narpinho fez uma visita ao Ceará, é um dos pioneiros, o Nar e Daniel, sueco. Ele passou 40 dias aqui e Deus fez muitas maravilhas durante esses 40 dias que ele passou aqui. Ele fez o estudo, o levantamento e bibliográfico, testemunhal, e está editando esse livro. Mais 1 ou 2 semanas, o livro já vai estar na praça. Amém? Também, dia 7 de março, acontecerá o jantar do Dia da Mulher. Os irmãos que ainda não compraram para presentear a sua esposa, né? Passa lá na recepção e compra um presente para ela participar desse jantar, do Dia da Mulher. Falar com a Anaela e Fátima na recepção. Quinta-feira, é o culto de mulheres aqui no nosso templo sede. Toda a igreja está convidada a estar aqui conosco. As mulheres vão estar dirigindo, pregando, e nós homens também podemos e devemos ir. Vai começar às 19h15, tá? Está começando mais cedo, às 19h15. Daniela também pede para as irmãs trazerem uma amiga não crente para estar aqui ouvindo a palavra de Deus, a gente poder compartilhar do amor de Deus, desse Deus que se revela. Sexta-feira, vigília, às 20 horas. Toda a igreja é convidada a vir orar conosco, das 20 às 23 horas. E no próximo sábado, Madrid, nós temos a Santa Ceia do Senhor, né? Então, toda a igreja aqui conosco também, para a gente cear e participar dessa grande festa. Todas as pessoas que estão inscritas no projeto 4S, Sopa, Sabão, Saúde e Salvação, né? Como diz o Jaime. Já não está conosco, ele está viajando, está visitando projetos funcionários candidatos da Rostão. E amanhã, às 19h30, vai haver reunião para as pessoas que escreveram no projeto 4S. Se você se inscreveu, você não pode faltar. Você tem que estar presente, tá certo? Porque vai ter atividade, pelo Francisco dizendo, vai ter atividade já esse mês de março, né? E amanhã é imprescindível você estar presente por conta das orientações que serão transmitidas. Se você tem 60 anos ou mais, o Ministério da Melhoridade convida a estar participando amanhã às 19h30 de reunião aqui na sede. Se você tem pai ou mãe com essa idade e ele não é crente, você pode trazê-lo também para essa atividade. Essa, mas é a última semana para inscrições para quem deseja participar da caravana missionária Cabo Verde. Última semana. Próximo sábado, caros dirigentes, próximo sábado haverá treinamento para os professores de discipulado. As inscrições devem ser feitas até sexta-feira. Queridos, eu compartilhei já com a igreja no domingo, desejo compartilhar também hoje na terça, né, que nós temos irmãos das congregações que estão conosco também. E nós queremos pedir aos irmãos que os irmãos deem preferência a fazer o uso do estacionamento do Via Sul quando os 2 estacionamentos da igreja estiverem cheios e quando essa parte central
que frente à igreja, esse quarteirão frente à igreja, já estiver cheio. Passa, estaciona lá no Via Sul, terminou o culto, você passa lá na secretaria ou na recepção, pega o seu cartão, tá certo? Passa lá no guichê, apresenta o cartão que a igreja vai entregar, que você não vai precisar pagar a taxa do estacionamento. Pastor, essa parceria a gente já tem há mais de ano, só que os irmãos às vezes não querem estacionar no Via Sul porque não querem procurar vaga. Só que, amados, eu gostaria que os irmãos dessem preferência, que os irmãos evitassem estar estacionando nessa outra lateral e nessa lateral de trás, por causa da questão da própria segurança. Da própria segurança. Nós temos segurança contribuindo e temos irmãos obreiros que contribuem também nessa logística, né? Mas a gente tem um shopping aqui, tem um estacionamento. Eu gostaria que os irmãos dessem preferência. Semana passada nós tivemos 2 ocorrências. Tentaram arrumar um carro nessa lateral aqui, né? E também na quarta-feira, na quinta-feira, e também na sexta-feira teve uma outra ocorrência. Que graças a Deus, ambas o Senhor guardou, ninguém saiu machucado, né? Para a glória do Senhor. Então assim, eu sei que às vezes é incômodo estar subindo, né, os andares do edifício garagem, mas é mais proteção para você. Eu estou nem preocupado muito com o seu patrimônio, não, estou mais preocupado com você, né? Seu patrimônio você trabalha de novo mais 5, 6, 7, 8 anos e compra de novo, né? Mas você não precisa ir para o céu agora não, tá? Você pode ficar aqui no pouquinho com a gente, servindo a Jesus, para subir só na hora que ele quiser que você suba. Tá bom? Então dá uma preferência, tá certo? Nós já tínhamos conseguido anteriormente essa lateral aqui, que seria bem mais prática para os irmãos. E aí, como os irmãos não estacionaram, aí o shopping disse, não, se vocês quiserem, pode ser na edifício garagem. Porque os irmãos não estavam estacionando, o número de carros era pequeno, estavam estacionando, continuaram estacionando na rua. E não justificava que o shopping está abrindo essa lateral aqui um custo adicional para os veículos que estavam sendo colocados, o número de veículos. Então, passa lá no edifício garagem, deixa lá, vem para cá, é melhor para a sua segurança, tá bom? Pastor, agora eu vou deixar aqui para o culto. Não deixe de ir para o culto não, venha para o culto. Amém? Não deixe de ir para o culto. Se a gente for deixar de sair, Marcos, da nossa casa, por causa do risco de Fortaleza, a gente não vai ficar nem dentro da nossa casa também, né? Então não deixe de cultuar o Senhor não, que é participar conosco e dê preferência a estacionamento desse. Pastor, então está proibido estacionar nessa outra? Não, mas não é que está proibido, é que é aconselhável você estacionar no Via Sul. Ficou claro, amados? Amém? Então as irmãs que vão estar participando do grupo de mulheres, viram que já encheu os estacionamentos e essa quadra aqui de frente dá preferência lá ao estacionamento disso. Vamos ficar de pé para a hora do Senhor, encerrando o culto nessa noite. Onde está o irmão Mário Rocha? Mário Rocha, obreiro da sede. O Mário Rocha está aniversariando. A igreja quer parabenizar, diga comigo, parabéns. Glória a Deus. Manaus também está pedindo oração pelo seu sobrinho, Francisco Rodrigues, vamos apresentar diante de Deus. Esse ano passar por um procedimento cirúrgico da extração plantar, que o Senhor possa guardá-lo nesse procedimento cirúrgico. E apresentar também aqueles Guilherme, né, continua preparando as orações, a irmã Diana. Amém? E só quem está alegre com Jesus dá uma glória a Deus. Aleluia, Jesus. O nosso Deus é bom, é um Deus que se revela. Pastor Evandro, orando para encerrar o culto essa noite e apresentando a Deus o Mário Rocha, aniversário.
ano e os pedidos de oração. Glória a Deus. Os irmãos, paz, Senhor. Altíssimo Deus, nosso Pai, que está no céu, Deus querido, Deus Santo, te glorificamos, Senhor, te exaltamos, Pai, nesse momento especial, Senhor, da glória, que passamos aqui, Senhor, em Sua presença gloriosa, Senhor, aprendendo de Ti, Senhor, da Sua Santa Palavra. Pai querido, e assim, meu Deus, abençoa a Tua igreja, Pai Santo, que compareceu, Senhor, a esse santuário para Te glorificar. Meu Senhor, com certeza, meu Pai, nós vamos sair daqui, Senhor, fortalecido, enriquecido, Senhor, pelo ensino da Tua Palavra. Meu Deus amado, muito obrigado por tudo. Continua, Senhor, a usar, meu Deus amado, o Teu servo como instrumento santo nas Suas santas mãos. Ó Deus amado, e assim, meu Deus, abençoa Teu Filho, Senhor, que está aniversariando. Toma a nossa canção, meu Deus amado. Abençoa, meu Senhor, a sua caminhada, Senhor Jesus. Senhor, realiza, Senhor, todo o seu sonho, desejo do seu coração. Abençoa poderosamente. E aqueles que estão enfermos, Senhor, que pegam oração, meu Deus amado, que precisam do Teu alento, da Tua provisão, meu Senhor, do Teu milagre, Senhor da glória, da Tua intervenção divina. Ó Deus Santo e poderoso, Senhor, Tu mudaste, Senhor, Tu és o mesmo, meu Deus amado, Tu és o médico dos médicos por excelência. Abençoa Teus filhos, Senhor da glória, e realiza milagres, Senhor, levanta para a glória do Teu nome. E assim, meu Senhor, nós estamos vendo na Tua providência. Nos leva em paz, Senhor, para o nosso lar, dando valor de paz e tranquilidade contigo. É o que eu te oro e já te agradeço, em nome de Jesus, e quem quer diga amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, e aqueles que servem a Deus que se revela, dizem...